Amigos, chegamos à última questão sobre relações binárias na página 181. E é o último vídeo da aula de hoje. Na próxima semana, estarei gravando para vocês, a partir da página 182, o assunto é funções. Agora, como vocês aprenderam bem relações binárias, funções vai ser um manjar dos deuses. Relações binárias é o facilitador do aprendizado das funções. Então, página 181, questão 03, o que é que ela nos diz? Determinar o domínio da relação binária R e a imagem da relação binária R em cada caso abaixo. Eu coloquei uma questão só para você determinar domínio, imagem, e 6 exercícios. Dá para vocês imaginarem por quê. Pois é muito grande a importância de obter esses conjuntos. Né? Quando a gente estiver estudando funções, todas as vezes que você for analisar uma função, você tem que saber determinar o seu domínio e a sua imagem. Mas, professor, aí é de função, né? Não é de relação binária, não. Meu amor, toda função é uma relação binária. Determinar o domínio e a imagem de uma função é determinar o domínio e a imagem de uma relação binária, que é função, mas que não deixa de ser uma relação binária. Então, imagine que você tenha uma relação binária cujo gráfico seja esse. Gráfico da relação R. Cujo gráfico seja esse. Gráfico da relação binária R. Se o gráfico dessa relação binária for uma curva contínua, pouco importando o seu formato, para você obter o domínio, basta você pegar a abscissa do ponto mais à esquerda do gráfico e a abscissa do ponto mais à direita do gráfico. Se a abscissa desse ponto for 1 e a abscissa desse ponto for 4, o domínio dessa relação é o intervalo de extremos 1 e 4. Como inclui as extremidades, fechado. Então, para obter o domínio de uma relação binária, é só projetar ortogonalmente o gráfico dessa relação binária sobre o eixo das abscissas. E essa projeção sobre o eixo das abscissas, como o eixo das abscissas é uma reta real, vai ser um intervalo. Numa linguagem chula, é o intervalo que corresponde à sombra da curva no eixo das abscissas. Numa linguagem tecnicamente melhor, é o intervalo que tem como suporte o eixo das abscissas e que corresponde à projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas. Já quando você quer determinar o conjunto imagem, você pega da ordenada do ponto mais baixo até a ordenada do ponto mais alto. Né? Esse é o ponto mais baixo, esse é o ponto mais alto. Aí, moral da história, se o ponto mais baixo da curva tem a ordenada 2 e o ponto mais alto da curva tem a ordenada 6, o conjunto imagem dessa relação é o intervalo de extremos 2 e 6. E se inclui as duas extremidades,
o intervalo é fechado. Se excluísse as duas extremidades, seria aberto. E se incluísse uma extremidade e não incluísse a outra, ou vice-versa, excluiria a extremidade que está a bolinha aberta, que está excluída, e incluiria no intervalo a extremidade que está com a bolinha fechada. Ou seja, para se obter o conjunto de imagem de uma relação binária R, é só você projetar ortogonalmente a curva sobre o eixo das ordenadas. Numa linguagem chula, é a sombra da curva sobre o eixo das ordenadas. Conjunto de imagem. É a sombra da curva sobre o eixo das abscissas, o domínio. Numa linguagem melhor, é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas, o domínio, e é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das ordenadas, o conjunto de imagem. Então vamos lá, veja como é facinho, facinho, que nem pudim, mastigar pudim. Nessa, o domínio é o intervalo de extremos 1 e 3. E como está excluindo as extremidades, o intervalo é aberto. E o conjunto de imagem? Esse é o ponto mais baixo e esse é o mais alto. O mais baixo tem a ordenada -3, o mais alto tem a ordenada 5. Então o conjunto de imagem dessa relação é o intervalo de extremos -3 e 5. E como exclui as extremidades, e isso está indicado pelas bolinhas abertas, o intervalo também é aberto. Facinho, né? E aqui, amores, domínio. Esse é o ponto mais à esquerda e esse é o ponto mais à direita. Então, o domínio é o intervalo de extremos -3 e 5. E como inclui esses pontos, o de abscissa -3 e o de abscissa 5, o intervalo é fechado. Então, é o intervalo fechado de extremos -3 e 5. E o conjunto de imagem? Esse é o ponto mais alto e esse é o ponto mais baixo. Então, o conjunto de imagem é o intervalo. Esse ponto tem ordenada -2 e esse ponto tem ordenada 3, de extremos -2 e 3, inclui o -2 e inclui o 3. Sensacional. Vamos pular as letras C e D e vamos direto para as letras E e F. Mesma coisa. Você tem aqui gráficos de relações binárias e quer obter o domínio, que é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas. Estes são os pontos mais à esquerda e esse é o ponto mais à direita. Os pontos mais à esquerda, tanto faz um como o outro, tem a abscissa 2 e o mais à direita tem a abscissa 5. Inclui os de abscissa 2, inclui o de abscissa 5. Então o domínio é um intervalo fechado de extremos 2 e 5. Esse é o ponto mais baixo e esse é o mais alto. O mais baixo tem a ordenada -3, o mais alto tem a ordenada 3. Então o conjunto de imagem é o intervalo de extremos -3 e 3, incluindo os extremos, porque inclui as extremidades. E esse aqui, sem maiores delongas, domínio é o intervalo de extremos -4 e -2, porque esse ponto aqui tem a abscissa -4, que ele está na reta x igual a -4. E esse ponto aqui tem a abscissa -2. Então, o domínio é o intervalo fechado de extremos -4 e 2, a projeção ortogonal dessa curva, que é um segmento de reta sobre o eixo das abscissas,
E o conjunto imagem, esse é o ponto mais baixo, esse é o ponto mais alto. O ponto mais alto está na reta y igual a 5, que é uma reta horizontal, por isso que ele tem, o par tem ordenada 5. E o ponto mais baixo está na reta y igual a menos 2. Aí o conjunto imagem é o intervalo de extremos, menos 2, 5, fechado. Vamos voltar para o que pulamos. Vamos começar pela letra D. Eis aqui a nossa curva. Domínio. Esse é o ponto mais à direita, à esquerda, e esse é o mais à direita. O mais à esquerda tem a abscissa menos 2, o mais à direita tem a abscissa 5. O domínio é o intervalo fechado de extremos, menos 2, 5. E o conjunto imagem? Esse é o ponto mais baixo, com ordenada menos 4. Esse é o mais alto, com ordenada 4. O conjunto imagem é o intervalo fechado de extremos, menos 4 e 4. E essa aqui, eu deixei essa por último, porque não é uma curva, né? É uma sequência de pontos. Então, para saber quem é o domínio, eu tenho que ver quais são as abscissas de todos os pontos de uma por uma. Esse ponto tem a abscissa 5, esse tem a abscissa 4, esse tem a abscissa 3, abscissa 0, abscissa menos 3, abscissa menos 4, abscissa menos 5, abscissa menos 4, abscissa menos 3, abscissa 0, abscissa 3 e abscissa 4. Então, qualquer ponto desse só tem abscissa 5, ou 4, ou 3, ou 0, ou menos 4, ou menos 3, ou menos 5. Então, o domínio é chave 5, 4, 3, 0, menos 4, menos 5. Né? Como tem o 5 e o menos 5, o 4 e o menos 4, o 3 e o menos 3, que eu esqueci, que é esse ponto aqui, que tem a abscissa menos 3, tá certo? Que ele está na reta x igual a menos 3. Então, você poderia escrever de uma forma mais cômoda. Qual? 0 mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5. E da mesma maneira as ordenadas. Esse ponto tem ordenada menos 5, estes dois. Ordenada menos 4, estes dois. Ordenada menos 3, estes dois. Ordenada 0, estes dois. Ordenada 3, estes dois. Na mesma horizontal tem a mesma ordenada 4 e esse tem a ordenada 5. Aí o conjunto imagem também é 0, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5. Até a próxima semana, com funções. Que a paz incomparável do Mestre Jesus habite a mente, o coração e os lares de todos vós e seus familiares. Que Deus os abençoe e os proteja.